Boa tarde a toda a comunidade, aos ouvintes da Rádio Brasil e a todos que acompanham esta celebração pela TV Século XXI. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de festa. Celebramos o nosso padroeiro Santo Antônio. Sintam-se todos acolhidos. Santo Antônio tornou-se dócil à vontade de Deus e à sua palavra. Ele é para todos nós, hoje, exemplo de vida cristã a ser seguido, pois nele se encontra o Evangelho de Cristo vivido com radicalidade. E nós queremos atender ao convite de Jesus: sede santos, como vosso Pai do céu é santo. A santidade não é privilégio daqueles que foram canonizados, mas é um chamado para que vivamos a radicalidade do Evangelho em nossos tempos. De Lisboa ou de Pádua, é por excelência o santo milagreiro, casamenteiro, do responso e do menino Jesus. Na alegria da festa de hoje, iniciemos nossa santa celebração com muita fé, cantando. A palavra de Deus nos convida, nos reúne na ceia sagrada, comunhão do pão forte da vida, segurança de nossa jornada. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar, falta pão nesta mesa, rogo a Deus pelo povo tem dó. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar, falta pão nesta mesa, rogo a Deus pelo povo tem dó. Santo Antônio do pão dos sofridos e da gente que a fome devora, vem ouvir do Brasil os gemidos, vem depressa esse fogo te implora. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar, falta pão nesta mesa, rogo a Deus pelo povo tem dó. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar, falta pão nesta mesa, rogo a Deus pelo povo tem dó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo ressuscitado em nosso meio, dentro de você, dentro de mim também. O amor do Pai, a força santificadora do Divino Espírito Santo, com as bênçãos de Santo Antônio, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Santo Antônio, em um dos seus sermões, disse: somos convidados a imitar os santos na sua fidelidade ao Evangelho, no zelo em salvar os que estão no erro e na solidariedade com os pobres. Reconhecemo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Uns pelos outros, juntos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos,
E a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós todos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nosso culto a Deus e nossa devoção a Santo Antônio nos enchem de alegria. Vamos acolher a imagem de Santo Antônio, que vem para nos abençoar. Viva nosso padroeiro, viva Santo Antônio! Viva! Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Jubilosos vos saudamos, intercedei, grande servo do Senhor, intercedei. Santo Antônio, nesta vida, intercedei, sois o nosso protetor, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Saudemos Santo Antônio com palmas. Maravilha! Agora com Santo Antônio, com todos os santos e santas, com os anjos, nós com muita alegria vamos cantar o hino do Glória. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos.
Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Aceitar a graça divina da pregação significa deixar o coração aberto para que a palavra nele penetre e traga frutos de conversão, como fez com Santo Antônio. Ouçamos atentamente as leituras. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de aflição. Palavra do Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Todos. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor.
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, agora alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, e de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, um mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso, eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a mesa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da mesa que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde. Vocês já saudaram Santo Antônio hoje? Olha, ó. Aliás, deixa eu conversar com ele um pouco. Santo Antônio, meu querido irmão Frei,
Antônio. Alegria para todos nós hoje estarmos aqui, nesta igreja, nesta casa consagrada aos vossos cuidados. Mas Santo Antônio, olha só, esse povo todo aqui. Esse povo todo aqui é casa vossa. Santo Antônio, vós morais no coração de todos nós, porque vós trazeis Jesus, e Jesus mora em nosso coração. Saúdo o outro Jesus, que é o pároco desta paróquia, Padre Jesus, com muita alegria. Bom estar aqui nesta paróquia. Agradeço muito o trabalho do senhor comigo, com os demais presbíteros. Saúdo o seu ministro provincial, Padre Maurício, obrigado pela presença. Saúdo também o Padre Jadilson, que trabalha na TV Século XXI. E por falar em TV Século XXI, eu também quero saudar o Padre Eduardo, a irmã Luísa. Agradeço muito este ministério pastoral, missionário de igreja em saída, que vocês realizam enviando esses instrumentos para poderem transmitir, através dos canais da Século XXI, a Santa Missa para todo o nosso Brasil. Também queria saudar a Rádio Brasil, que está conosco. Ainda quero saudar algumas pessoas que eu ainda lembro o nome, que é a Maria Eduarda, o Giovanni, o Júlio César, o Luiz Franco, meu amigo, trabalha comigo lá na Cúria. Também quero saudar a Helena e a Júlia, que me ajudam aqui no nosso trabalho, uma alegria muito grande. Hoje, dia 13, ontem foi dia dos namorados, mas hoje continua sendo dia dos namorados, porque é dia do amor de Santo Antônio por Jesus. E como ele gostava de Jesus, nossa Mãe do Céu. E nós escutamos no Evangelho de hoje, Lucas 10. Jesus escolheu outros, os abençoou, para eles irem na frente dele, em todos os lugares por onde ele mesmo devia ir. Dois aspectos muito importantes. Primeiro, para alguém ser enviado por Jesus, para alguém ir pregar em nome de Jesus, ele precisa recordar aquilo que Jesus fez no início do ministério dele. Duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a pessoa precisa receber o Espírito Santo. A pessoa precisa estar encharcada pelo Espírito Santo. Ou, como nós também falamos, a pessoa precisa estar batizada no Espírito Santo, como Jesus foi, de modo muito particular, lá quando ele saiu das águas do Rio Jordão, e ele viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre ele. Primeiro ponto importante. Depois, lá em Nazaré, quando ele começou o ministério dele, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, como nós lemos também no texto de Isaías. Como o Espírito do Senhor está sobre mim, eu estou ungido, molhado pelo Espírito do Senhor. Então ele me envia, ele me assopra, ele insufla em mim o poder de eu ir e realizar a obra de Deus junto aos filhos e filhas de Deus. Segundo ponto muito importante, antes de eu ser enviado por Jesus em missão, aquilo que Jesus fez, depois que o Espírito Santo tinha descido em abundância sobre Jesus, Jesus foi levado pelo mesmo Espírito Santo para onde? Para o deserto, para ser tentado. Ele foi tentado e ele venceu o tentador. Então, o bom missionário, aquele que é enviado em missão, além de ter o Espírito Santo, de cultivar o Espírito Santo, ele precisa ter vencido o mal. Ele não pode facilitar, ele não pode se entregar, ele não pode cada pouco cair sob as forças do mal. Então tem que ser uma pessoa provada e vencedora com a força do Espírito Santo do mal. Santo Antônio foi assim, cheio do Espírito Santo, e ele também conheceu na vida dele o mal e a força do mal, e Santo Antônio disse show ao mal, expulsou o mal, o demônio, as forças maléficas, e ele então sim, foi enviado para realizar o quê? Que é a segunda coisa importante que o texto de hoje nos explica. Enviado para caminhar na frente do Senhor. Na verdade, o texto diz, para como que ser o rosto de Jesus, para caminhar diante dele, na frente dele. Como Jesus caminhava? Jesus, um pouquinho antes desse texto de hoje, Lucas diz que Jesus se decidiu ir para Jerusalém.
E o que ia acontecer em Jerusalém? Ele ia entregar a vida dele de maneira absoluta e radical e real no alto da cruz. Entregar a sua vida. E Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. E Jesus também disse, João fala disso no capítulo 15, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Então Jesus foi para Jerusalém para viver o amor maior, dar a sua vida por seus amigos. E Lucas então recorda que Jesus endureceu o seu rosto. Isto os enviados de Jesus devem fazer, endurecer o rosto, ou seja, conhecendo as tribulações, sabendo das tentações, conhecendo que entregar a vida é difícil, mas eu me decidi, eu me consagro no amor a Deus e ao povo de Deus, ao qual Deus quiser me enviar. Eu endureço o rosto como Jesus, por isso eu caminho diante dele, com a mesma decisão de Jesus que foi para Jerusalém. O bom enviado, o bom missionário, o bom apóstolo, ele está encharcado pelo Espírito Santo, ele é vencedor da morte e ele endurece o rosto, ou seja, ele caminha determinado, ele não dá um passinho para trás no amor, na força de entregar-se totalmente na missão, como o fez Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós. Antônio fez isso, nosso padroeiro viveu isso, ele se entregou totalmente, ele foi firme. Foi fácil para ele? Não foi, mas ele quis ser mártir, como foram os mártires, os corpos dos mártires que ele viu sendo trazidos do Marrocos, que fez então ele se decidir em cegar a vida de franciscano. Um elemento muito importante na vida de Santo Antônio, como de todo enviado pelo Senhor a ir em missão, é ter a consciência que Cristo veio e entregou a sua vida, ele caminhou em nosso meio, por todos. Cristo não quer perder ninguém. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós somos vencedores do mal, quando nós começamos a perceber que no amor nós também radicalizamos a nossa vida, nós também crescemos na compreensão, Cristo deu a sua vida por todos. Então, se tem um irmão, uma irmã que eu percebo, que eu sinto que não crê ou que está no erro, eu preciso trabalhar para converter aquela pessoa, senão Jesus viveu em vão por aquela pessoa que não recebeu o anúncio de Jesus. Por isso que todos nós precisamos, que temos fé, todos nós precisamos como que tremer, quando nós percebemos que uma pessoa não entendeu, não acolheu, não conhece Jesus, não se converte. Nós também precisamos como que dar a nossa vida por essas pessoas, até a última gota de sangue, como fez Jesus. Não podemos ficar indiferentes diante da indiferença dos outros, da falta de fé. Foi um grande pregador, gastou a vida toda indo de cidade em cidade, de castelo em aldeia, pregando o Evangelho de nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, também o senhor e a senhora que nos acompanham de casa, cheio do Espírito Santo, da parte de Deus, ele já derramou o Espírito Santo sobre nós. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, é porque nós não abrimos a nossa alma para acolher o Espírito Santo. Não é culpa do Espírito Santo, ele se entrega, ele todos os dias está pinicando, deixa eu tomar conta de você, deixa eu cuidar de você. Segunda coisa, consequência, nada de nós optarmos pelo mal, nada de optarmos pelo mal. Terceira coisa no envio, rosto endurecido, decisão, eu também dou a minha vida pelo Senhor. E a quarta, que eu culminei com Santo Antônio, quando eu conheço Jesus e o que ele fez por nós, ninguém pode se perder. Eu não posso ficar parado se eu percebo que alguma pessoa não recebeu o anúncio, ou alguma pessoa que recebeu o anúncio e se mantém indiferente. Por isso, nós que estamos aqui, os nossos vizinhos, nas nossas ruas, os nossos condomínios, nós vivemos, nós temos que ser aquilo que Jesus foi, que o Papa insiste tanto, igreja em saída, vamos sair, vamos anunciar, vamos arriscar com tantos modos, divulgar o Evangelho, se é com o WhatsApp, se é com um cartão que vou colocar debaixo da porta do meu vizinho, da vizinha, nós temos que ser criativos. E quando nós temos o Espírito Santo, vencemos o mal, quando nós temos o rosto endurecido e convencidos na fé, as pessoas vão perceber a presença do Cristo em nosso rosto e em nossos olhos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Neste momento das nossas preces, vamos fazer nossos pedidos ao Deus Uno e Trino que celebramos ontem, sempre, claro, por intercessão do nosso padroeiro, Santo Antônio. Nossa resposta será: Santo Antônio, intercedei a Deus por nós, todos. Santo Antônio, intercedei a Deus por nós. Somos membros do mesmo corpo, a Igreja. Por isso, cada um é importante no que faz e cuida. Peçamos a Deus bênçãos para todos os agentes de pastorais e membros da comunidade que se dedicam e colaboram, somando esforços para o bem comum da nossa paróquia. Rezemos. Santo Antônio, intercedei a Deus por nós. Pelas pessoas carentes e pelos desempregados de nosso país, para que sejam atendidos em suas necessidades pessoais e materiais, conseguindo a graça de um trabalho digno e condições básicas de vida. Rezemos. Santo Antônio, intercedei a Deus por nós. Por nossos políticos, os quais são os nossos representantes e têm a obrigação de zelar pelo bem comum. Rezemos para que se sintam tocados pela situação preocupante do povo brasileiro, impulsionados a tomar medidas que favoreçam a justiça social com honestidade e transparência. Rezemos. Santo Antônio, intercedei a Deus por nós, para que as famílias, os idosos, os doentes, que acompanham esta transmissão, por intercessão de Santo Antônio, sejam abençoados com o dom da saúde, paz e felicidade. Rezemos. Santo Antônio, intercedei a Deus por nós. Pelos doentes e contaminados pelo coronavírus, Covid-19, que possam sair vitoriosos na luta contra esta doença, e por todos os agentes de saúde que lutam em favor da vida, que não lhes falte a força e a coragem na entrega generosa. Rezemos. Santo Antônio, intercedei a Deus por nós, para que Deus conceda o descanso eterno aos falecidos pelo coronavírus e outras doenças graves, e conforte as famílias que perderam seus entes queridos. Rezemos. Santo Antônio, intercedei a Deus por nós. Bom Deus, escutai as nossas preces, hoje, por intercessão de Santo Antônio, e fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Dignai-vos também, ó Pai, acolher as nossas intenções e das pessoas que a partir de casa rezam conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentade. Santo Antônio encontrava no pão da palavra e no pão eucarístico forças para tornar-se também, por suas boas ações, alimento para todos os que nele buscassem ajuda. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar
mais e mais. Estar ao seu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, a vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e vinho que oferecemos na Sagrada Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Por Cristo, Senhor nosso, vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa do nosso padroeiro Santo Antônio e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão,
Deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Como nosso Senhor Jesus nos ensinou, juntos rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai à vossa igreja, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ele endureceu o seu rosto e está vivo, ressuscitado na presença aqui no pão consagrado, pão e vinho, corpo e sangue do Senhor. Felizes nós, os convidados a tomar parte na ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. As pessoas que estão no coro podem aguardar. Um ministro irá até aí. Vejam, eu andei pelas ilhas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser
Oremos. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre aos que saciastes com o Cristo que é pão da vida, para que na festa de Santo Antônio, nosso padroeiro, possamos aprender a verdade e vivê-la com amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui diante da imagem do nosso padroeiro, quem tiver folheto pode rezar junto até. Então nós vamos rezar o nosso responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que ouviram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Onde é que estão os pães? Vamos abençoá-los agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Padres, estendam as mãos sobre os pães. Oremos. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai este pão pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Este pão recorde aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que este pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e espiritual, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá a vida e a salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para os avisos. Nesta quinta-feira, dia 16, teremos solenidade de Corpus Christi, com missas às 7, às 10 e às 7 da noite. Hoje, a entrega dos pães está acontecendo aqui pela lateral da igreja e a venda do bolo no final, lá no fundo, na garagem. Ainda tem bastante bolo, pode passar lá. E após esta celebração, haverá adoração com a relíquia de Santo Antônio. Vocês poderão se aproximar, mas, por gentileza, não toquem. Queríamos agradecer também a Dom João, nosso arcebispo, aqui da Arquidiocese de Campinas, pela sua generosidade e prontidão para participar e celebrar a Eucaristia aqui com nossos paroquianos e tantas pessoas que vieram de outras paróquias e de outras cidades. Agradecemos de coração, Dom João, muito êxito na sua pastoral. Estamos juntos nesse trabalho missionário como Santo Antônio, obedecendo a nossa igreja e seguindo seus passos, passos de Cristo, como ele fez. Santo Antônio, nosso intercessor, nos ajude a caminhar sempre ao lado de Jesus, o nosso mestre e guia. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa do nosso padroeiro Santo Antônio, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Santo Antônio a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santo Antônio nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, nos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa querida mãe, nosso padroeiro Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ao Senhor e à Senhora aqui em casa, desejo saúde, vamos crescendo na fé, muita paz. Obrigado pela presença, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças Viva Santo Antônio! Viva nosso padroeiro! Viva Santo Antônio! a